Seja bem-vindo, Anderson. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Igor. Obrigado pela gentileza, pelas palavras. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e me sinto honrado pelo convite. E pensando sobre empatia, a primeira coisa que nós temos que fazer é entender esse conceito. O que é que nós estamos chamando de empatia? E empatia geralmente surge na mente de algumas pessoas alguns significados que na verdade não condiz com o termo. Algumas pessoas chegam a pensar que empatia é você tomar o problema do outro para si. Isso não é empatia. Às vezes a gente escuta no cotidiano: eu sou do tipo de pessoa que eu tomo todo o problema do outro para mim. Eu carrego os problemas para casa. O meu coração é um coração mole. Então, quando eu olho para o outro e vejo o sofrimento do outro, eu acabo ficando perturbado com aquilo e levo aquele problema para a minha casa. Isso não é empatia. Isso é uma demanda psicológica, inclusive pode lhe trazer sofrimento. Porque aí o outro deixa de ser o outro e você deixa de ser você. Uma outra questão, o que não é empatia, é achar que empatia é você concordar com tudo que o outro fala. Isso também não é empatia. Você pode ser empático e não concordar com o outro. Concordar com tudo que o outro fala significa que você vai estar negando também a sua visão, os seus valores, apenas para agradar o outro. Mas o que seria, então, empatia? Carl Rogers define empatia como esse mergulho dentro da visão que o outro tem de mundo. É você tentar entender como o outro enxerga o mundo, como o outro enxerga a vida, tentar enxergar através do olhar do outro. Empatia é essa viagem de tentar compreender o sentido que o outro tem, de tentar compreender a dor que o outro tem. Por que ele está sofrendo? Por que ele se comporta daquela maneira? Por que ele age daquela maneira? Qual o pensamento do outro? Empatia é essa visão de dentro. Não é você sentir a dor do outro, porque ninguém consegue sentir a dor do outro. O sofrimento e a dor é algo muito pessoal. Cada um sente de uma forma. Não se sente a dor de ninguém. Mas é possível compreender essa dor. É possível prestar atenção e tentar entender a dificuldade do outro e por que ele está agindo daquela forma. É essa viagem em direção ao outro. Há um outro autor chamado Newton Soares Formiga, ele é doutor em psicologia, e ele, pensando sobre esse tema, ele disse o seguinte: olha, é preciso a gente ter cuidado com essa palavra, empatia, porque no mundo em que nós vivemos, na sociedade que nós vivemos, existe um comportamento parecido que não tem nada a ver com empatia. Ele observa, por exemplo, que atualmente as pessoas se envolvem em atitudes, em boas obras, em caridades, mas no fundo, é só para manter uma espécie, ele chama de bolsa de valor afetivo. É quando você faz uma caridade ou quando você posa de empático, de supostamente empático, para que a sociedade olhe para você e aplauda você, e reconheça você. Você cria uma espécie de espetáculo social. Ele diz: não, isso não é empatia. Fazer pensando em si é característica de uma sociedade narcisista. A empatia, essa atitude empática, verdadeiramente empática, você não pensa em si. Ao contrário, você está tentando compreender qual a visão de mundo daquela pessoa.
Por que ele está sofrendo? Como ele enxerga a vida? Empatia é isso. Não tem nada a ver com você simplesmente mostrar ou postar, né, em uma linguagem de rede, postar que você se importa com o sofrimento do outro. E isso é muito comum no dia a dia. É comum você ver pessoas que postam nas redes sociais que elas estão contra a intolerância, mas chamam o vizinho de genocida ou briga com o familiar porque ele tem uma linha política diferente. Isso não é empatia. Isso é um espetáculo social, um sinalizador de virtude. É quando nós posamos para que a sociedade possa reconhecer em nós uma pessoa simpática. Empatia não tem nada a ver com isso. Empatia é você tentar entender a visão do outro, o sofrimento do outro, como o outro está enxergando a vida. E Carl Rogers diz o seguinte: bom, todo organismo vivo, ele tende a melhorar. Mas para que ele melhore, para que aconteça mudança, atualização, é necessário que ele tenha um ambiente, e uma das características desse ambiente é a empatia. A pessoa, para que ela possa melhorar, se atualizar, se transformar, ela precisa ter alguém que transmita, que se comporte de forma empática para com ela. E pensando no ensino, na questão da educação, tem 3 personagens que nós devemos refletir sobre eles: o aluno, o professor e a família. Vamos pensar no que está acontecendo, no que aconteceu com o aluno. Esse adolescente, esse jovem, essa criança que dormiu livre e no outro dia ele recebeu a notícia, as regras, as novas leis de que ele não podia mais ir para a escola. Ele não foi consultado, ele simplesmente recebeu protocolos prontos. E justamente na fase da vida, adolescência, por exemplo, onde há uma grande necessidade de grupo. E ele precisa do grupo para se autoafirmar. Mas esse aluno, de repente, acorda impossibilitado de ir para a escola. Impossibilitado de estar com seus colegas. Impossibilitado de ver esse professor. Impossibilitado de estar no meio dos seus amigos, de praticar os seus esportes. É óbvio que esse aluno fique com um nível de estresse alto. É óbvio que nessas condições que ele não pediu, mas que simplesmente aconteceu na vida dele, aconteça níveis de ansiedade, sofrimento. A aula que era presencial passou a ser em rede, online, virtual. A rotina que ele tinha de acordar todos os dias naquele horário modificou. A vida dele, o que ele estava acostumado a fazer, se partiu, se quebrou. E aí nós encontramos alunos que sim, estavam bem, com notas altas, e de repente esse aluno está ansioso, esse aluno está estressado, desmotivado, porque ele está atravessando uma situação nova, que ele não foi preparado, ele não foi sequer consultado. E agora, se ele passa a maior parte do tempo no quarto, estudando ou assistindo aula, de vez em quando ele vai tentar aliviar esse estresse no jogo, no Free Fire, como alguns gostam. E os pais olham de fora
E penso, mas por que esse menino está sempre no quarto? E por que ele está sempre com esse celular na mão? E a gente não tenta compreender o sofrimento dele, o sofrimento desse aluno, que não está mais na quadra jogando sua bola, não está mais na rua brincando com seus colegas, não está mais na escola construindo sua identidade. Ele foi reduzido a uma situação de estar em casa. Esse personagem está sofrendo. Esse personagem precisa de empatia. Porque é muito fácil nós cobrarmos do aluno. Mas o difícil é fazer essa viagem até ele e tentar entender o que ele está passando. O segundo personagem, que nós deveríamos pensar um pouco, é o professor. Que dormiu professor e acordou youtuber. Acordou influenciador digital. Dormiu professor e do nada teve que aprender a lidar com tecnologia de informação. Esse professor que dormiu sem gostar da rede, sem gostar, alguns não gostavam de rede social, mas teve que aprender a utilizar contra a sua própria vontade, gravar essa aula, aprender a editar, aprender uma nova linguagem que ele não estava sequer acostumado, não fazia parte do seu mundo. Ele teve que aprender agora a conviver com alunos no Meet. Alguns com câmera desligada. A enviar trabalhos pelo WhatsApp. A manter um relacionamento com esses alunos, que até então era presencial, era afetivo. A manter um relacionamento à distância. É óbvio, é natural que esse professor, essa professora, esse educador esteja estressado, ou ansioso, ou preocupado, ou frustrado, ou chateado, ou tenha a sua saúde mental abalada de uma certa forma, porque também está enfrentando uma situação nova, também está passando por algo que não pediu. Talvez nem sequer foi consultado, mas está vivendo. Terceiro personagem, a família, os pais, os cuidadores. Alguns estavam empregados e perderam o emprego. Os pais, a família que estava acostumada a sair de casa para trabalhar, agora está em casa, desempregada. E o desemprego causa preocupação, ansiedade, estresse. A família, que até então talvez não entendia de rede social, ou pelo menos não entendia da forma que se exige hoje, agora tem que acompanhar esse filho, essa filha, para saber como estão os estudos, se está estudando. Imagine o nível de estresse desse pai, dessa mãe, desse cuidador, que da noite para o dia teve que aprender a usar as tecnologias de informação. Alguns não têm sequer o nível de letramento dos seus próprios filhos.
Outros não têm acesso às redes. É compreensível que estejam frustrados, que estejam ansiosos. É compreensível que esse pai, essa mãe olhe para o filho e pense: será que está aprendendo? Eu só vejo ele no celular. Será que está aprendendo? Ele está respondendo exercícios e depois mandando para a escola. Será que de fato está aprendendo? Todos estão sofrendo. Empatia é essa tentativa de entender o mundo do outro, como ele enxerga a vida, o que ele está passando naquele momento, o que aquela pessoa, o que esse personagem, aluno, ou professor, ou família, o que ele está dizendo para nós. Mas em terceiro e último lugar, é necessário fazer uma pergunta. Diante disso tudo, diante desse sofrimento, diante dessas situações que nós não pedimos, mas que chegaram até a nossa vida, o que nós vamos fazer? Já estamos há mais de um ano de pandemia. Os alunos que conseguiram chegar até agora vão desistir? Vão parar exatamente agora? Quando estão mais perto do fim? O que o educador vai fazer? Vai desistir? Ou vai tomar o último fôlego para continuar? O que a família vai fazer? Talvez tenha que enfrentar mais um período de aula virtual. Sim, difícil. Mas nós vamos parar? Nós vamos parar diante da vida? Nós vamos abandonar a educação e só vamos nos educar quando tudo estiver de acordo com a nossa vontade? Quando a situação estiver tranquila para nós? A educação é tão desprezível assim? Ou ela é algo tão importante que mesmo com sacrifício nós iremos correr atrás? Há um personagem bíblico chamado Jó. O maior medo de Jó era perder os filhos. Ele tinha medo da morte. Jó perdeu os filhos. E passou pelo desgosto, o sofrimento, o luto de perder não só os filhos, mas também a sua própria saúde. E no final da vida, no meio da doença, Jó entendeu uma coisa: que o mais importante não era viver com medo da morte. O mais importante era ter medo de viver errado, de fazer as escolhas erradas. E nós temos que pensar sobre isso. Nós estamos iniciando mais um período letivo. Qual a escolha que você vai fazer? Você vai desistir? Ou você vai encarar a vida e seguir adiante? Eu agradeço mais uma vez. Boa tarde a todos vocês e retorno a palavra a quem de direito. Boa tarde, gente.